E aí, como é que tá? Uma boa noite para todos. Olá, doutora, tudo bom? Olá, boa noite. Muito Coisa obrigada pelo boa. convite. Mais um evento contigo, que alegria. Que Obrigada. bom, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer. Estamos aí gerando mais um pouquinho de amor. A gente, primeiro, para quem não sabe, a gente fez o Gerando Amor de forma presencial. Nós fizemos o lançamento do Gerando Amor aqui em Porto Alegre. A doutora Ângela Dávila veio de Bento Gonçalves presencialmente e foi maravilhoso. Inclusive, tenho aqui um trechinho que depois a gente vai colocar do presencial com a participação da doutora, que vocês vão gostar bastante de ver. Ela contribuiu muito, foi muito bom, né, doutora? Foi uma delícia Foi muito bom. compartilhar não só questões técnicas, mas falar um pouco da parte emocional, que, como tu sabe, é uma coisa que eu gosto muito de falar, da individualização, do valer a pena, né? E o que vale a pena para um nem sempre é o mesmo peso, né, do valer a pena para o outro, né? E o valer tem a ver com valor, né? E às vezes o que é muito bom para um não é tão bom para outro, né? Então, Verdade. abordar isso, abordar a individualidade de cada um, questões financeiras também, que a gente precisa levar em conta. Então, foi muito interessante, até em algum momento do evento, eu me lembro que um médico falou alguma coisa e eu disse, nossa, que legal, a gente está falando das emoções dos médicos também, né? Foi Porque muito é uma coisa, especial, assim, foram 11 especialistas, famílias, que participaram do lançamento do Gerando Amor, é um monte, né? Todos aqui do Sul. Então, eles falaram, até comentaram, a gente estava numa grande terapia de grupo aqui, né, é, com os colegas. Foi muito legal, foi muito exatamente. bacana. Foi muito Bom, interessante mesmo. e falando em emoção, nosso webinar hoje vai ter bastante emoção, viu? Eu garanto para vocês, porque é como eu falo, a doutora Ângela, ela tem um Instagram bem ativo. Quem não conhece, né, eu acho que tem que começar a seguir, porque eu adoro teus vídeos e acho que tu consegues, assim, entrar nas nossas jornadas de uma maneira bem afetiva, como a gente está falando agora. Uhum. Então, hoje o webinar, a gente vai dividir ele em duas partes, tá, pessoal? A gente vai ter uma parte mais emoção e uma parte mais científica, tá? Nós estamos aguardando a doutora Flávia, que é Ela já está embriologista da aqui, clínica viu? da Embrios, Ela já está tá? aqui conosco, tá, Já está aqui Karina? conosco? Já, Ah, cadê? está Está aqui em aqui. cima, né? Isso. Ah, levantou a mão. Aqui está É, levantando. Pode. Tá. É que como não tinha nome, a gente não sabia que era você, agora que eu vi. Olá, doutora. Tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Me boa escutam Tudo noite. bem? jóia. Aham. Então, eu estava falando, a Legal. doutora Flávia, ela é embriologista da Embrios, tá? E eu vou apresentar, assim, rapidamente a doutora Ângela, que eu acho que dispensa, assim, um pouco de apresentação, mas sempre tem um ou outro que está chegando que não sabe, né? Porque o nosso grupo é 70% o perfil do paciente que está conosco, são 60 famílias que se inscreveram, e 70% estão, assim, digamos que se familiarizando com a reprodução humana, principalmente a doação de gametas, né? Então, tem todos os perfis de pacientes, só não temos o papai solo, o resto todos nós temos, tá? Então, assim, a doutora Ângela Dávila tem mais de 15 anos de experiência, uma médica especializada, especialista em reprodução humana, tá? Reprodução assistida. E, assim, tem mais de 1.000 bebês nascidos na Embrios, pode comemorar, porque é um número, né, muito expressivo. É, é. Mais de 1.000 bebês nascidos através de fertilização in vitro aqui em Bento Gonçalves, ficou toda arrepiada, porque fez uma festa linda no parque, com todas as famílias, com esses 1.000 bebês, e foi muito, muito comemorado, e merecidamente comemorado, né? Porque é maravilhoso tu ter a alegria de dizer que tu ajudou mais de, sei lá, quantas famílias, né, para gerarem esses 1.000 bebês a É, serem construídas. Quantas vidas foram transformadas, né, doutora? é verdade. Foi um momento, assim, muito incrível para todos nós, Karina, assim,
Eu tenho certeza que para a Flávia também foi muito gratificante, muito emocionante. A gente tem 12 anos de clínica, mas a Flávia está com a gente há quase 10, né? Olha, Então, boa parte desses bebês vieram pela mão dela. E levar, claro, né? A gente tem 1000 sonhos realizados, né? Tem famílias nossas que têm 3 filhos, né? Da gente, em 2 que gestações, legal, né? Muito que legal. legal, Só que muito lindo. e nessa festa, assim, tinha quase 800 pessoas, tinha quase 400 crianças, e foi muito legal para a equipe também. Para mim foi demais, para Flávia, mas para a equipe como um todo, porque aquilo realmente se materializou. Porque cada sonho que vai sendo realizado, a gente vai colocando um número na nossa plaquinha. E aquilo, né, a coisa do dia a dia quase se torna meio que trivial, né? Olha, tem que aumentar o número da plaquinha, tem que aumentar o número da plaquinha. A gente vai aumentando, a gente vai aumentando. Mas naquele dia 12 de outubro, aquilo realmente se materializou e aquilo foi impressionante. Foi Não, foi impressionante. algo grande. E Eu foi vi as E imagens, impressionante. o, fiquei É, chocada. e foi e impressionante. o que eu posso dizer também é que, às vezes, para parte da equipe, é uma questão técnica. E a doutora lembra de todas as pacientes, assim, ela lembra o histórico de todas as pacientes. Eu, como Olha embriologista, aí, acabo vendo as doutora. pacientes no final, na transferência. Mas, assim, aquela festa conseguiu dar a dimensão para todos nós que não tem esse contato direto com a paciente da importância do que a gente está fazendo ali dentro. Sabe, todo mundo conseguiu ser abraçado, todo mundo conseguiu ver uma criancinha correndo ali que você falou, olha, eu fiz parte daquilo. Então, assim, foi muito legal, porque além do técnico, da parte da questão técnica do que a gente faz, a gente viu a vida real do impacto que isso gera. Foi demais. Vocês viram com os próprios olhos, né? Essa E, emoção toda das famílias. Que e foi muito legal, isso legal, aí. porque assim, foi mãe, pai, teve família que levou o avô, a avó. Então, como a gente diz, né? Parece até meio um clichê, quando não nasce uma criança, né? Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce um vô, uma avó, mas é isso aí mesmo. Então, Que aquilo ali legal, foi muito impactante para nós e muito que legal. motivador para toda a equipe. Que é muito importante também, né? Muito importante, É o muito. lado, é o outro lado, né? Uhum, isso aí, Que legal, exatamente. Foi muito que legal. legal. Então, vamos dizer sim a todas as formas de gerar amor, porque se a gente diz sim para uma ovodoação, ou para uma embriodoação, ou para um sêmen-doação, a gente diz sim à vida, a gente diz sim ao amor e diz sim à família, né? Então, a gente vai aqui começar a falar sobre isso, né? Sobre esses sims, mas eu já sei que a Flávia tem um filho pequeno e que ela vai ficar um pouquinho conosco, depois vai ficar eu e a doutora Ângela. Então, a gente vai começar o webinar, tá? Dando luz, dando voz a parte um pouquinho mais científica, porque ela é embriologista e a gente quer falar um pouquinho sobre um tema muito, muito importante, que existe muitas dúvidas que as tentantes me perguntam, e a gente vai aproveitar que temos uma embriologista aqui, não é todo dia que a gente tem uma embriologista nos webinários, para desvendar um pouco, desbravar um pouco aquela falha de implantação. Porque a gente sabe, né, pessoal, que a qualidade dos óvulos, dos embriões, enfim, dos espermatozoides, de todo mundo, né, desses personagens, influenciam muito no tratamento que a gente faz, né, de fertilização. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos dar, como eu falei, luz a esse assunto, que existem muitas dúvidas. Inclusive, eu quero que você fale, Flávia, porque parece 2 viés, né? Dos médicos, dos autores, que eu quero que você nos mostre um pouquinho esses 2 viés que eu vejo muito a doutora Ângela falando nos vídeos, né? Que é sobre essa coisa do embrião euploide, né? Ou se não, ter aquela coisa do, 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 do embriãozinho, como é que fez aqui? Eu tenho um exemplo meu, por exemplo. Eu fiz 2 transferências com óvulos próprios, e as 2 não deram, fui para a ovodoação.
Será que eu tive falha de implantação? No primeiro eu botei 4 blastocistos e depois, na segunda vez, eu botei 3 blastocistos. Então, no geral, eu botei 7 blastocistos. Será que Mas eu tem, considero... Será que acusa uma falha de implantação ou não? Porque eles não eram euploides, eu não levei para biópsia. você não Isso é uma levou para dúvida que biópsia. eu tenho na minha trajetória até hoje e que eu acho que tem muita gente que está nos assistindo ou vai nos assistir que também tem essa dúvida. Na verdade, assim, a implantação embrionária realmente é um contexto muito complexo, né? Não depende apenas dessa qualidade embrionária, não depende apenas dessa euploidia, ela é um conjunto de mecanismos que acabam levando a uma gestação saudável, né? Muitos autores realmente limitam a falha de implantação como um número X de transferências de embriões euploides, mas a gente sabe que, na realidade, não é muito fácil de medir essa questão, porque nem todas as pacientes fazem essa análise genética, né? Não fazem o estudo desse perfil genético dos embriões, e a gente acaba fazendo essa falha de implantação, considerando essa falha de implantação como essas transferências de blastocistos, que são os mais próximos, que têm mais chances realmente de ser geneticamente normal. Mas como é difícil da gente ter um N suficiente de pessoas que fazem análise genética para conseguir definir exatamente se é uma falha de implantação e com embriões euploides ou não, a gente considera nesse número de embriões, nessas transferências, tentativas de transferências, se não me engano, na última literatura foi especificado de 3 falhas de implantação com embriões de boa qualidade, tá? Não especificando corretamente, não especificando que especificamente tem que ser embriões euploides, justamente porque nem todo mundo, e claro, e nem todas as clínicas mundial, assim, cada país tem um tipo de legislação quanto ao número de embriões transferidos, possibilidade ou não dessa análise genética. Então, eles delimitaram como falha de implantação 3 tentativas com embriões de boa qualidade, para então definir como uma falha de implantação. Doutora, a parte clínica está correta? Está correto. Então, assim, eu acho que a primeira questão... Só um minuto. Então, eu acho que a primeira questão, quando a gente fala sobre falha de implantação, é que não existe uma definição unânime do que é uma falha de implantação, né? Então, quando começou a se falar de falha de implantação lá no passado, o que era a falha de implantação? 3 transferências sem sucesso, 4 transferências sem sucesso. Naquela época se transferia embrião de dia 2 e de dia 3, né? E hoje a gente vê definições de falha de implantação que variam, né? Quando o embrião é biopsiado, eu transferir 2 embriões em 2 transferências diferentes, euploides, eu já posso dizer que é falha de implantação, né? E aí eu entro com mais uma questão, né? O embrião euploide, na biópsia, o que é um embrião euploide? É um embrião que não tem alterações cromossômicas que a gente consiga identificar, mas se eu tiver alguma alteração gênica, né? Então, assim, definir falha de implantação também é muito difícil. Só que, por outro lado, né, como tu disseste, eu transferi 7 blastocistos e não engravidei, e fui para a ovodoação e engravidei na primeira tentativa. Então, eu sei o que tu pensa. Tu pensa o seguinte: será que os meus embriões, 7, nenhum era bom o suficiente para implantar? Será que na primeira transferência, será que o meu endométrio não estava tão bom? Hoje em dia a gente fala muito de dosagem de progesterona. Será que na segunda, um dos embriões não era bom e, na verdade, a minha progesterona não estava alterada? E aí coincidiu de eu ir para a minha primeira transferência de embrião oriundo de óvulo doado, e aí casou de todo o resto, de todo esse sistema super complexo para que uma gestação aconteça. Será que só não foi ali que casou e o embrião era normal também? Será que eu não perdi a oportunidade de engravidar com embriões meus, normais, mas aconteceu alguma coisa ali que não casou? Eu sei que existe esse pensamento, né? Passa isso pela cabeça. E passa isso pela cabeça não está errado, mas junto com isso, eu digo que tem 2 considerações, né? É uma brincadeira, assim, né? Que
eu faço às vezes, né, para convencer a paciente, né, para mostrar para ela, porque muitas vezes em reprodução a gente não vai conseguir mostrar exatamente, mas eu brinco que embrião bom gruda até na mesa, deixa a mesa grávida, eu digo para as pacientes, né, eu tô com a mesa ali e eu digo, olha, embrião bom gruda até nessa mesa, e isso é muito difícil da gente aceitar. Isso é muito difícil da gente entender, como isso dói, né? Era um blastocisto 4AA, eu tinha 41 anos e ele não implantou. E Quem era mesmo, dera, eram lindos os né? meus Pois balastocistas, é, morfologicamente falando, eu tenho as exatamente. fotos deles, que É, depois, outra webinar que eu vou e- fazer com vocês, eu vou mostrar. isso, quem nos dera que tivesse uma correlação direta de morfologia com genética, né? Então a gente fica com muita dificuldade, porque isso mexe lá no nosso interno, né? E aí eu vou pegar a minha pegada aqui de psicóloga, né? Que é a nossa parte narcísica. É muito difícil de aceitar que o nosso embrião não é bom, né? Apesar dele ser lindo, apesar dele ser maravilhoso, né? Mas claro, passa pela nossa cabeça que dentro desses 7 poderia ter algum que era bom, mas não casou com alguma coisa que estava acontecendo. Agora, quando a gente fala de falha de implantação de embriões sabidamente normais, sabidamente euploides, a gente acaba sim tendo que pensar em outras coisas desse processo complexo que a Flávia falou, né? Que podem estar contribuindo para que esse embrião não implante. Então, o que eu acho? Aí entra toda a questão do acolhimento, da individualização de cada casal e de cada paciente, que às vezes, muitas vezes, mesmo eu não tendo certeza da euploidia desse embrião, que a gente precisa ir atrás de outras coisas, né? Porque existe uma demanda do casal, eu quero saber o que está acontecendo, porque se esse embrião que eu não biopsiei for normal, por que que ele não implantou? E aí Aí entra as causas, né? Que a gente exatamente. falou aqui muito da qualidade embrionária, mas também tem aquela parte que aí a Flávia vai poder dizer, que é a qualidade técnica da transferência, né? Se vocês estão com uma equipe, né, boa, que está acostumada no dia a dia fazendo isso, já é uma coisa que pode vir a ter mais chances de sucesso do que, né? Daqui a pouco a gente achar uma clínica aí que não tenha tanta expertise, né? Eu A acho que gente entra pode essa ver parte isso. aí também muito relacionada às taxas de sucesso também quanto a isso, né? A gente começa a ver a importância realmente dessa padronização de técnicas, até como uma exigência cada vez maior das nossas órgãos reguladores aqui, das nossas vigilâncias. Então, a gente está com uma RDC bem fresca, assim, sabe, bem nova, saiu, vai entrar em vigor agora em fevereiro, e que exige cada vez mais esse controle de qualidade. Então, assim, cada passo é controlado de tempo, de exposição, de temperatura, de umidade, de luz, todos os passos são muito controlados, sabe? Fortemente controlados, como um controle de qualidade para garantir uma maior chance dessa gravidez, porque a gente sabe que toda exposição, toda manipulação, toda técnica realizada em cima desses embriões, gametas, do processo de transferência, tudo isso pode realmente impactar. Mas, claro, com uma equipe bem treinada, com tempo, né, de experiência, isso também requer um tempo para você dominar todas as técnicas. A gente sabe que tem interferência, sim, mas quando a gente, às vezes, tem um resultado que não é o que a gente esperava, a gente faz a nossa, que a gente chama da nossa caça às bruxas, para ver o que pode ter influenciado aquilo, e hoje a gente vê que tem um viés de técnica, tem um viés, tem uma questão técnica que a gente não considera mais tão grande, justamente porque hoje é exigido e é feito todos os controles de cada passo. Então, a gente tem processos críticos, ponto de checagem para garantir que aquele protocolo seja eficiente. Então, nesse momento, eu acho que não só pela nossa experiência, pela nossa construção ali de trabalho, mas pelos órgãos que regulam hoje o nosso funcionamento, como reprodução assistida em geral.
Inclusive, agora é obrigatório o cariótipo, né? E hoje eu fiquei muito triste com uma tentante que eu até falei com ela no telefone, porque ela não vou falar nomes e tal, né? Nem de clínica, nem nada, mas ela falou que ela foi fazer uma pergunta, né, para o pessoal da clínica sobre o cariótipo, e não foi agora, tá? Porque agora é obrigatório a partir de fevereiro, daqui a uns dias. Mas ela foi perguntar uns 2 meses atrás, e aí o pessoal da clínica disse assim para ela: ah, não precisa, tua doadora tem 26 anos. Ela tá, não, mas o cariótipo, né, é a coisa mais básica, não estou pedindo uma biópsia, não estou falando de um estudo genético, estou falando de um cariótipo. Essas doadoras que você está me oferecendo, essa ficha, ela tem o cariótipo? Ela perguntou, né? E aí a pessoa disse assim para ela: não, ela não precisa ter, porque ela tem 26 anos, e ela, com certeza, tem os óvulos, já que ela é doadora e ela está apta, melhores que os teus. Eu fiquei para morrer. Eu disse: como assim? Alguém te disse isso? A gente tem que viver um luto, a gente precisa elaborar um monte de coisa, é caro pra caramba, a gente se vira nos 30 para pagar. Às vezes, o nosso casamento não tá legal, por causa que a gente vive a infertilidade, né, de uma maneira assim surreal. A gente está com um monte de problemas emocionais, financeiros, físicos, e a gente tem que escutar de uma pessoa que, em vez de segurar a nossa mão e sonhar com a gente, ela disse que o óvulo da doadora com certeza é muito melhor que o teu. Então, tu não tem o direito de querer saber um pouco mais da tua trajetória. Cara, eu fiquei tão mal com isso que eu liguei para ela. Né? Eu liguei para ela, tive que ligar para ela, porque eu disse: eu estou arrasada, eu imagino tu. Então, assim, tem que ter esse acolhimento, porque a gente já não está aí muito, né, doutora? Com os nossos hormônios aí muito, né? Com a nossa saúde mental já não está tão 100%. E aí a gente tem que escutar isso. Foi punk, Mas sabe? Foi punk. a gente faz sempre um trabalho de, claro, é questão muito técnica para a gente, é muito de praxe, é todo dia tem procedimento, todo dia tem paciente, tem embrião saindo, paciente entrando, mas a gente faz um trabalho diário de crescer profissionalmente, crescer tecnicamente, mas nunca perder a humanidade, sabe? Nunca perder a empatia. Todos nós já passamos por esses processos, independente se seja só de questão de infertilidade, mas todos nós já fomos pacientes. E a gente tenta se pôr no lugar. Claro, a gente vive dores que provavelmente não são as mesmas que as pacientes, mas a gente tenta ao máximo não deixar de olhar com olhos humanos, de pensar que aquele embrião poderia ser meu, sabe? Aquela paciente poderia ser eu. E até dos depoimentos que eu fiz no aniversário da clínica, e realmente eu continuo levando essa frase para mim, assim, tudo mudou para mim depois que eu tive o meu filho. Porque, assim, eu sei a importância, o impacto, o peso dele na minha vida. E até hoje, toda vez que eu vou fazer uma transferência, eu espero, eu penso, eu mentalizo o sorrisinho do meu filho todo dia que acorda, todo bom dia que ele fala, e eu torço para que aquela paciente consiga, tá? Então, assim, a gente não pode perder a humanidade, perder a empatia e o desejo de tentar fazer o melhor para aquela paciente. E, às vezes, realmente, elas buscam apenas uma resposta, né? Então, a doutora vai poder falar um pouquinho melhor também, mas muitas pacientes, mesmo sabendo de uma baixa chance com o óvulo próprio, com o procedimento, elas querem tentar, elas querem uma resposta. Às vezes, a resposta é maior ainda do que um beta positivo para ela. Ela precisa de uma resposta, ela precisa finalizar um ciclo. E a gente tem que dar oportunidade para elas, a gente tem que realmente segurar a mão e caminhar junto até o encerramento desse ciclo. Seja no resultado esperado, que é um bebê em casa, ou seja só na resposta que ela vai ter ali com a gente. Perfeito. Tu viu que equipe que eu tenho? Adorei! Olha, estou até com calor Eu aqui. fico tão orgulhosa. Eu tô vendo a tua cara de eu tô orgulho. suando também. Eu tô vendo, é que a Ângela, famílias, a gente já tem um super estreitamento, assim, a gente já fez um monte de coisa juntos, podcast, um monte de coisa. Mas agora, conhecendo a Flávia, adorei, eu tô toda arrepiada. É que eu sou mais tímida. Não, e uma coisa muito interessante que eu falo, que na minha época de tentante, eu não tinha o contato direto com a embriologista, porque eram outros tempos, né?
E eu acho que vocês, embriologistas, eu não digo que... eu posso afirmar, eram mais, assim, tímidos, né? A gente só recebia aquela ligação Somos, ainda 7 da somos. manhã, né? Dizendo quantos que foram, né? Se desenvolveram e tal. Mas a gente não tinha essa coisa que hoje nós temos, essa aproximação com vocês, né? Hoje vocês são protagonistas e falam conosco e nos explicam a carinha dos embriões ali, os pronúcleos, nos dão a classificação e Sim. explicam a classificação embrionária. Eu não tinha nada disso na minha época, então, assim, eu estou achando muito Mas legal isso. É muito bom. eu sempre faço um acordo, eu faço uma chantagem um pouquinho com as pacientes, né? Então, sou eu que falo com elas todos os dias, o desenvolvimento, adoro dar as boas notícias, mas sempre no final, quando elas agradecem pelo trabalho e tal, eu falo assim, olha só, eu fiz tudo isso, tudo bem, mas, ó, em troca, eu quero que você venha aqui e lembre de mim na hora que você trouxer o bebê para a gente conhecer. Porque muita gente sobe aquela escada linda da clínica e é embriologista. Eu falo assim, olha só, se vocês esquecerem de mim, eu vou me cobrar. Muito legal isso, é muito legal. É muito bom. Eu estou vendo aí a doutora Ângela, bem orgulhosa. Não, eu fico mesmo, porque, assim, com o crescimento da clínica também, eu tenho estudado um pouquinho sobre gestão, sobre, né, a organização da clínica, e é bem isso. A clínica é a cara do dono. Então, eu fico muito feliz, assim, porque quando eu vejo as minhas, né, a minha equipe, o meu staff dando um depoimento, assim, como a Flávia acabou de dar, o meu coração se enche mesmo de alegria, porque é isso que eu quero, e é isso isso que eu aí. quero que as pacientes sintam. E eu fico muito feliz porque eu acho que as pacientes sentem isso mesmo. Com Então, certeza. Acolhimento é tudo, gente. Hoje mesmo, eu falei com umas 10, não, hoje eu falei com 18 tentantes, tá? Eu até tenho, assim, umas que já me mandaram aqui para perguntar umas coisas. É tanta pergunta aqui, mas daqui a pouco eu vou para as perguntas. Vocês que estão aqui ao vivo podem deixar perguntas aqui, mas eu estou com várias perguntas encaminhadas também, porque hoje foi um dia que eu falei bastante com o pessoal, e às vezes vocês não estão deixando aqui e mandam para o meu celular, né, safadinhas? Famílias. Deixa eu perguntar uma coisa, e esses aspectos, a gente está falando de causas, a gente falou da qualidade um pouco embrionária, qualidade técnica, vamos falar um pouco sobre esses aspectos relacionados ao útero, porque também, né, depende disso, para que a gente consiga que não ter uma falha de implantação, né? Então, quando a gente fala do útero, né, é óbvio que não podemos ter patologias uterinas tratáveis sem um diagnóstico, né? Então, para a gente poder ter o melhor resultado, a gente precisa tratar patologias uterinas. Claro que eu tenho que abrir um parênteses, que quando a gente fala de patologias uterinas, a gente sabe que tendo essas patologias, a taxa de gravidez pode cair, mas não necessariamente seja ausente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em endometrite, se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, como eu já trabalho com reprodução há bastante tempo, até 6, 7 anos atrás, a gente nem falava sobre endometrite, porque se acreditava que a endometrite não estava associada à falha de implantação. Hoje a gente já sabe que uma endometrite pode sim estar associada, ela não determina um negativo necessariamente, mas pacientes com endometrite, pacientes sem endometrite, as com endometrite vão ter uma taxa de gravidez menor, né? O mesmo vale, por exemplo, para um septo, não necessariamente um septo uterino impede uma paciente de engravidar, mas se eu tiver um septo, dependendo do tamanho, eu posso ter uma taxa menor de gravidez. Mas o que se fala muito hoje é da receptividade do endométrio, né? Será que esse endométrio está receptivo para esse embrião? E assim, em linhas gerais, quando a gente fala em receptividade, é o seguinte: o número de dias do desenvolvimento do embrião tem que casar com o número de dias que esse endométrio foi modificado pela ação da progesterona.
Então, tem muitos estudos, né, tentando avaliar se o nível no sangue da progesterona pode estar associado a maiores ou menores taxas de gravidez, se a ação da progesterona, né, com a datação endometrial, seja com o HERA ou seja com avaliação histológica desse endométrio, poderia ou não influenciar na chance de gravidez, né? E isso, óbvio, né, que coisas mais escancaradas, por exemplo, eu não posso transferir um embrião sem ter recebido a progesterona, ou eu não posso transferir um embrião recebendo pouca progesterona, até aí tudo bem. A dúvida é se pequenas modificações poderiam melhorar a taxa de gravidez ou não. Respostas absolutas a gente não tem, mas aí entra de novo aquela individualização. Peraí, se a minha paciente não está engravidando, será que eu não tenho que olhar melhor para isso? Será que aquele embrião que mesmo não sendo biopsiado, mas que era lindo, será que ela não engravidou porque tinha alguma coisa na receptividade do endométrio? E aí a gente vai ter que investigar, né, essas possibilidades. Uma coisa que eu vejo que é muito esquecida em falha de implantação é alterações nas trompas. A gente tem a tendência de achar que alterações nas trompas diminuem ou impedem uma gravidez natural, mas muitas vezes essas trompas não são valorizadas para fertilização, né? Situações tubárias, por exemplo, presença de hidrossalpinge, pode piorar a chance de gravidez, e eu não preciso ter uma hidrossalpinge sempre lá, líquido, sempre na trompa, para provocar uma falha de implantação. Eu já vi várias, eu chamo isso de hidrossalpinge, né, líquido na trompa intermitente. Às vezes ele está lá e às vezes não está. Às vezes ele está lá e ele não está. Então, eu já tive paciente que foi fazer ultrassom, eu vi o líquido. No dia seguinte, ela vai lá, eu não vejo o líquido. Mas essa trompa está afetando, sim, a taxa de gravidez dessa mulher, seja óvulo próprio ou seja óvulo doado. Então, isso precisa ser avaliado antes, né? Tem que ser visto antes para eu ter máxima chance de gravidez dessa paciente. Então, quando a gente fala de falha de implantação, sim, a principal causa é o embrião, né? Então, a gente está falando, como tu disse, né? Eu coloquei 7 e aí, quando eu fui na primeira tentativa com óvulo doado, eu engravidei. Então, provavelmente, se não aconteceu aquilo que a gente estava falando antes, né? Que na primeira transferência teve uma coisa, na segunda teve outra, e aí acabou casando de que estava tudo ótimo para receber o embrião doado, embrião de óvulo doado. Se não foi isso, a gente precisa avaliar outras coisas, apesar do embrião ser ainda assim a principal causa de não gravidez, né? E aí a Flávia pode falar sobre probabilidades da gente ter embriões alterados conforme a idade, e por que da ovodoação e por que da embriodoação. E quando a gente fala dessas probabilidades, a gente fala de populações em geral. Então, às vezes, a gente se surpreende que uma mulher de 36 anos não consegue fazer embriões bons, não consegue engravidar. Para ela é muito difícil entender isso, porque na cabeça dela, ela acabou de ter 35, ela não é tão velha assim. Mas quando eu falo disso, eu estou falando de uma população em geral, de 35, de 36, mas eu posso ter uma de 34 que precise de óvulo doado. E isso é mais difícil ainda de aceitar. Total. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Carolina. Qual a diferença entre preparo do endométrio... Só um pouquinho que eu vou subir aqui, porque entrou outra pergunta aqui. Qual a diferença entre preparo do endométrio, natural ou não? Caso haja patologias uterinas. Na verdade, quando a gente... A única questão, patologia uterina, eu acho que a pergunta está um pouquinho confusa. Qual a diferença entre preparo do endométrio natural ou não, quando se tenta sempre o natural, caso não haja patologias uterinas? Tá. Vamos lá, vamos ver se eu entendi a pergunta. Eu achei... A gente pode preparar o endométrio para receber um embrião descongelado, ou, no caso, um embrião fresco num ciclo de ovo-recepção, né? A gente pode receber esse embrião
preparando o endométrio num ciclo natural ou num ciclo artificial, tá? A gente, teoricamente, o ciclo natural, ele tem uma menor taxa de aborto, uma menor incidência de doenças placentárias durante a gravidez, como pré-eclâmpsia, restrição do crescimento intrauterino, né? Então, o ciclo natural, como uma forma de prevenir complicações da gravidez, ele é melhor. Só que o ciclo natural, ele não é bom para todo mundo. Então, o que os estudos mostram, né? Que talvez a paciente obesa não seja tão bom assim o ciclo natural. Por quê? Porque a paciente obesa, ela vai ter um metabolismo hormonal um pouco diferente, né? Então, a paciente com baixa reserva ovariana e com ciclos que não são... Eu não estou conseguindo escutar a doutora Ângela mais. Acho que caiu também, não. Flávia, tu tá escutando, Oi? né? Eu acho que Eu caiu tô, a internet da doutora Ângela, daqui a pouco ela vai voltar, então. eu acho que sim, tá travando um pouco para mim também, Não, mas eu acho que foi um problema mais da internet da não, doutora eu não mesmo. vejo nenhum tipo de trava para ti. Agora é a primeira vez que Oi? caiu, Tá, da legal. Ângela. Voltei, Ah, sim. Voltou aí. voltei. Tudo bem? Tudo, só não estou te enxergando aqui no... Eu estou com a câmera Deixa aberta. o Diego que está aqui comigo, vai procurar você, doutora, e vai te colocar de novo aqui no destaque. Achou, Diego? Aí, ó, tá levantando a mãozinha. Tá, já estamos te destacando aqui, para terminar de falar sobre O ciclo natural. o ciclo natural, o preparo do endométrio. Isso. Natural ou não. Isso. Então, o que é o ciclo natural, né? A gente utiliza a ovulação própria da paciente e os hormônios próprios da paciente. Então, em termos de complicação da gestação e taxa de gravidez, eu estou utilizando tudo que é dela. Então, tecnicamente, uma paciente que engravida numa transferência de embrião descongelado com um preparo de ciclo natural, que é com a ovulação dela, tecnicamente falando, é uma gestação absolutamente como qualquer outra. Claro que a gente pode ter um efeito deste embrião congelado, mas a gente ainda não tem essa resposta do ponto de vista científico. Então, com o ciclo natural, eu não vou usar nada de medicamento ou eu vou usar pouca medicação, e a gente chama isso de ciclo natural modificado, para se obter um preparo do endométrio. Então, quando eu faço isso, por exemplo, eu não preciso ficar preocupada se a quantidade de progesterona que chegou nesse endométrio está boa ou não 5 dias depois da ovulação, porque eu acredito que o natural seja o ideal. Porque eu não fiquei usando estradiol, né, via oral ou uso tópico em creme, né, os nomes comerciais, Primogina, Natifa, o estrogel, né, enfim. Então, eu faço isso tudo com os hormônios da paciente, mas para eu poder confiar nisso, essa paciente tem que ter um ciclo menstrual adequado. Quem que vai ter ciclos menstruais que não são tão adequados? A paciente com síndrome do ovário policístico, a paciente com muito baixa reserva, a paciente perimenopáusica, a paciente obesa. Então, essas pacientes, talvez eu não consiga fazer uma transferência em ciclo natural. A paciente que precisa de um tratamento de uma adenomiose, antes de fazer uma transferência embrionária, ela precisa de um bloqueio. Então, todas essas pacientes, paciente que está na menopausa, todas essas pacientes obrigatoriamente vão fazer uma transferência num ciclo artificial, em que a gente utiliza hormônios exógenos que vieram através de medicamentos. Certo? Agora, se a gente pudesse, eu, por exemplo, a Flávia sabe, né? Eu adoro o ciclo natural, mas a gente vai também, vai tendo o nosso treinamento, a nossa expertise. Então, hoje, eu já sei que tem situações em que o ciclo natural não é a melhor escolha para aquela paciente,
né? E assim, que a gente falou antes sobre a experiência da clínica, isso é muito importante. Não só da clínica, a clínica ter experiência, mas aquele médico ter experiência. E é por isso que nós estamos agora passando ali na clínica por um momento super especial, que é um momento de crescimento, mas que a gente tem tomado muito cuidado para que tanto eu na parte médica, quanto a Flávia na parte de laboratório, a gente ainda assuma, a gente esteja no controle, no poder disso, porque a experiência da transferência, a experiência de um preparo de ciclo natural, ela é fundamental para que dê certo. Então, muitas vezes eu vejo paciente que foi preparar um ciclo natural com um médico que não tem tanta experiência, e aí eu consigo perceber exatamente onde é que teve o ponto que aquilo ali derrapou. Então, o ciclo natural, ele depende muito mais da experiência do médico do que um ciclo artificial. Um ciclo artificial, ele é muito mais fácil de ser manejado do que um ciclo natural. Então, vamos lá. Eu prefiro o ciclo natural, mas comparar um ciclo natural e um ciclo artificial nas mãos de um médico que não tem muita experiência, o ciclo artificial é melhor. Porque ele é mais fácil. Ele é muito mais fácil, o ciclo artificial. O ciclo natural, por mais que ele seja natural, ele é uma arte controlar ele. E eu Sim, sei depende de vários fatores, passei né? pela fase de que ele não foi tão maravilhoso assim. Entendi. Então, Tem não é... tem uma tentante aqui que está falando assim, ó, quanta informação! Fiz minha FIV e não me falaram nem a metade do que a doutora está passando aqui. Isso acontece muito. E é Então, por assim, isso que ó, o Gerando Amor foi idealizado, pessoal, porque a gente realmente quer dar voz e jogar luz a uma doação de gameta e todo o cenário, né, que envolve isso, genética reprodutiva, né? Então, assim, Genomics, que eu volto a falar, estamos aí com 3 webinários, vamos cair de cabeça em vários assuntos de reprodução, de genética reprodutiva. E é isso que a gente precisa trazer informação para a jornada, porque uma fala da doutora Ângela, que eu vou botar aqui agora daqui a pouco, vai sofrer menos quem tiver informação, isso entendeu? aí. Então, é para isso que o Gerando Amor está aqui, é para vocês se apoderarem desse conteúdo todo, né? Não é aberto, é para quem, né, precisa de um óvulo, de um sêmen, de um embrião, realmente está aqui até do começo ao fim. Claro que tem muita gente que vai ver depois, vai ficar gravado e está chovendo. Às vezes, já recebi um monte de mensagens dizendo não consigo entrar hoje, etc. Isso acontece, mas quem está aqui é porque realmente precisa dessas informações. Se apoderar disso é uma bênção. Na minha época não tinha isso. Mas eu queria trazer uma coisa... Eu sou muito falante, né? Então, a Flávia falou, né? Tu falou sobre que na tua época o embriologista não falava. Só que isso é uma coisa moderna, porque o médico precisa valorizar o embriologista. E o embriologista o embriologista ajuda o médico. E eu acho que isso dessa tentante que falou quanta informação, quando eu fiz a minha fertilização, ninguém me falou nada. Eu acho que isso passa por uma série de questões, né? Passa por uma questão de que vai ter médico que não sabe, vai ter médico que não tem uma desenvoltura na comunicação, então ele não sabe se expressar, vai ter médico que não tem tempo para isso. E eu vou te dizer que eu ouço isso todos os dias nas consultas, né? Então, uma consulta de 1h30, e eu tô falando isso, não é para convencer quem está aqui a vir consultar comigo, não é isso. Até porque eu não tenho mais onde botar paciente, Karina. A Flávia vai dizer,
A Kátia e o Eu Marcelo começo estão a ter aqui. palpitação. A Kátia e o A Marcelo estão Flávia, aqui. cada vez que aumentam os casos, ela tem palpitação, eu não vou dar Viu, conta. doutora? Viu? A Catiane e o Marcelo vão aí, ó, dia 1º Ah, de sim, 2. tu me falou, né? Tá Mas aqui, ela assim, ó, recém botou aqui, ó. e tu sabe que assim, ó, eu não sei, talvez tu tenha tentante aqui do país inteiro, então a minha sugestão é procurem um médico que tenha, eu não estou dizendo disponibilidade, que dê o WhatsApp para vocês, porque se ele encher, tiver sempre no WhatsApp, ele não vai conseguir atender ninguém, mas que quando percebam que vocês precisam de uma explicação, que abra essa porta. Hoje mesmo veio às 1h30 da tarde uma paciente que, na minha percepção, eu já tinha falado tudo para ela, mas ela precisava de um fechamento. Então tá, vem que nós vamos fazer o fechamento, né? Aí a outra paciente, 45 anos e 7 meses, primeira consulta comigo, para saber a minha opinião, porque ela estava se preparando para uma FIV numa outra clínica, né, aqui do estado, que na primeira consulta não fizeram ultrassom e que deram para ela uma taxa de gravidez com 45 anos, 2 folículos de reserva de 30%. Com óvulo próprio. Imagina, Então, assim, 30% com 45 anos. Aí lá pelas tantas eu comecei a explicar, abri a tabela de cálculo de taxa de gravidez, obviamente apareceu uma taxa de gravidez de 2%, e aí eu fui explicando, e na minha explicação, em algum momento, apareceu um 30%, né? Assim, sei lá, eu preciso de 40 óvulos aos 45 anos para encontrar um embrião, e 30% vai ser assim, 20% vai ser essa. E ela ouviu 30%. E daí ela disse assim, vai ver que foi isso que a outra médica falou que era 30%, e o marido médico disse não. Então, o marido da paciente, que é médico, ouviu da médica que trabalha com reprodução que a taxa de gravidez com 45 anos, com óvulo próprio, era 30%. Então, assim, ó, o meu conselho é: procurem, se informem com quem que vocês vão ser atendidos, consultados. O Instagram é uma ferramenta legal, sim, legal. Mas é importante que o Instagram reflita a verdade, né? Então, agora eu estou trazendo, né? Eu estou com uma equipe nova, e aí esses dias a gente estava falando sobre Instagram, e aí a gente teve uma paciente que precisou muito de mim, né? E eu dizendo para essa nossa nova médica, não adianta nada ir para o Instagram e dizer que tu é acolhedor, se quando a paciente precisa de ti, tu não tá ali. Não adianta nada tu ir para o Instagram explicar tudo, e ela chega na tua consulta e tu não fala toda a verdade para ela, tu não dá tempo para ela. Então, assim, vocês têm que procurar isso no médico que vocês vão atender, que vai atender vocês. Eu sempre O falo isso médico, no também. embriologista, né? A Flávia, às vezes eu entro no laboratório para fazer uma transferência e a Flávia está lá na ligação. Aí vou no banheiro, eu volto, ela continua na mesma ligação. Eu vou lavar minhas mãos e ela continua na mesma ligação. Porque eu existe acho que uma demanda até emocional de que seja explicado. E isso precisa ser, vocês precisam procurar, o médico tem que explicar isso para vocês, e o embriologista também. Eu acho que é muito... Eu acho que é muito também, realmente, do como que era o processo até hoje. Como você falou, o contato com o embriologista não era tão fácil, não era muito às claras o que acontecia no laboratório. Você simplesmente entrava na clínica, fazia o tratamento e saía no dia da transferência com o seu embrião, que você acreditava que estava lá no seu útero. Hoje a gente acaba deixando... Hoje a gente deixa muito aberto os processos. Então, assim, olha só, a gente está nesse caminho, a gente está nesse passo.
Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. Eu gosto sempre de falar muito das taxas. Olha só, hoje você tem tantos óvulos. Não se fixe nesse número, porque a chance, que a literatura nos mostra, que a taxa de fertilização comum, esperado para pacientes de bom prognóstico é 70%. Então, assim, já é um filtro. Então, assim, é importante que você também esclareça os processos, os passos, as chances, para que a paciente caminhe contigo. E eu acho que isso é muito novo também. Então, até eu fico muito tempo na ligação, porque muito do que se vê no laboratório, as pacientes iam no Google, assim, sabe? Querer entender, querer ver tal. E agora que elas têm acesso para perguntar, elas querem tirar todas as dúvidas. E é importante que faça. Eu tenho 3 perguntas aqui, tá? Todo mundo Quanto quer falar, né, Karina? Oi? Todo mundo é muito faladeira É aqui. todo mundo falante. 2 horas é pouco para nós. Imagina 1 hora, gente. 1 hora a gente não pode nem para a largada. Quando há falha de implantação, a gente está falando da falha de implantação, ela quer saber se, quando há falha de implantação, é suspeita de que pode ser devido a uma alteração patologia, uma alteração / patologia, nas trompas da mulher. Qual exame deve ser feito para comprovar isso? Ela quer saber do exame, eu acho que é importante. A esterossalpingografia ou a sonoesterossalpingografia. Viu? Anota aí, Flaviana. Bem Tá. importante. A gente vê a esterossalpingografia, né, a avaliação de trompas, sendo esquecida na falha de implantação, principalmente em pacientes em que o fator de infertilidade já é conhecido, né? Então, assim, ela é mais velha, então é por isso que ela não engravida. O marido é oligospermico, então é esse o motivo pelo qual ela não engravida natural, né? Tá indo para a FIV, todas as FIVs dela é por sêmen de doador, porque o marido não tinha espermatozoide, então o fator deles é masculino. Então nem passa pelas trompas. Agora, quando a gente tem uma falha de implantação, especialmente de embriões bons, ela precisa ser investigada, sim. Claro. Né? Viu? Muitas coisas aprendendo, viu? Muitas coisas. É uma aula, eu sempre digo, isso aqui que a gente faz é uma verdadeira aula, entendeu? E eu sempre digo também, anotem as coisas. Claro que vocês vão ter acesso se vocês quiserem assistir de novo, porque a gente gera um link porque é gravado. Mas o que eu costumava fazer, eu não tinha essa oportunidade toda que vocês estão tendo, mas eu gosto muito de anotar as coisas, para depois eu olhar, né? Então, vamos para outra perguntinha aqui. A Patrícia disse, ciclo natural, não precisa de nenhuma medicação. E sobre o estrogênio, né? Ela queria saber sobre isso, mais ou menos. Dei uma abreviada aqui na pergunta. Tá, então é o seguinte, ó, o ciclo natural, na verdade, assim, ó, a gente pode ter, vamos lá, a gente pode ter variações do ciclo natural. Eu posso fazer um ciclo absolutamente natural, em que eu só acompanho com ultrassom e doso hormônios, tá? Então, eu, Ângela, sempre doso, né? Porque a gente pode perder algo no ultrassom e as dosagens hormonais vão me ajudar, tá? O ciclo natural, absolutamente natural, ele demanda muita energia da paciente e do médico. Por exemplo, hoje o folículo está com 18 milímetros e iniciou muco. Eu tenho que definir o ultrassom amanhã ou sábado. Aí eu digo para ela, vem amanhã. Aí ela chega ali e o folículo está com 20 milímetros e o endométrio está mais espesso e tem mais muco. Ok, então tu vem sábado para ver se tu ovulou. Sábado ela ainda não ovulou, vou ter que ver ela domingo de novo, já tem um corpo lúteo bem formado e o endométrio já está borrado. Ovulou domingo de manhã ou sábado de noite? Então é difícil. Então, o mais, digamos assim, o equilíbrio, na minha percepção, é o ciclo natural modificado, em que eu acompanho com ultrassom e uso medicação para romper. Sempre que a gente usa a medicação para romper, a gente tem uma tendência de usar suplementação. Né? Hã? Tem mais informação, né? Isso. E aí, eu sempre uso suplementação com um pouquinho de progesterona. Então, na prática, eu faço um ciclo natural modificado. O estradiol é o único hormônio que a gente não usa
no ciclo natural, seja ele natural ou natural modificado. Por quê? Porque quando eu usar estradiol, que eu já estou esperando que o meu óvulo próprio produza para estimular o endométrio, quando eu uso ele exógeno, o que eu faço? Eu bloqueio a hipófise. Então, quando eu uso estradiol, eu tenho uma tendência a bloquear a hipófise. Se eu bloqueio a hipófise, eu impeço do meu folículo estourar. E o estrogênio? Também é o único hormônio, tá? O estradiol, o estrogênio, é o único hormônio que no ciclo natural a gente não usa. Bom, Porque Patrícia, senão ele então, me impede de fazer o ciclo natural. Ele me impede o paciente de ovular. então fala com o teu médico, Patrícia, tá? Agora a Flaviana deixou aqui uma pergunta, mas eu vou perguntar, eu recebi uma aqui no celular. Pergunta se, por favor, Karina, se devo investigar algo antes de uma nova transferência após ter tido perda gestacional com quase 15 semanas de óvulos próprios e euploides analisados. Agora vamos para a ovodoação, devido eu vou fazer 38 anos. Tá, peraí. O embrião era euploide, ela engravidou e perdeu com 15 semanas. Foi feita a Óvulos análise. próprios. Mas esse bebê era normal na análise do bebê, porque, gente, o euploide, a gente sabe que é raro, mas a gente tem que saber. A biópsia do embrião é um fragmento que eu espero que represente o todo. Né? Certo? Uhum. Eu não estou analisando todo o embrião. E eu não estou analisando a massa celular interna, que é o que forma o bebê. Então, eu quero saber, esse bebê foi confirmadamente, ele era um bebê saudável? Ou ele pode ser um embrião euploide, mas ele tem uma malformação cardíaca congênita. São coisas diferentes. Agora ela deve estar nos escutando e vai responder. São coisas diferentes. E essa é a crítica à biópsia, né? A biópsia vai fazer uma análise cromossômica. Agora, ela não identifica se o meu bebê vai ter uma malformação cardíaca letal. Aí entra, a gente falou sobre isso terça-feira, tá? Foi sobre biópsia embrionária, análise genética. Nesse caso que você está falando, doutora, aí entra a análise genética, porque aí a gente vai ver os cromossomas, né? Isso São aí. coisas diferentes que a gente Coisas trata. diferentes, tá? Agora, se eu tenho certeza que esse nenê, além de ser euploide, não tinha nenhuma malformação... Tá aqui a resposta dela. Tá? Fizemos estudo do feto e deu 100% normal. Então, tem que investigar trombofilia. Essa é uma indicação de investigar trombofilia. Esse tipo de perda tem que investigar trombofilia. Não falha de implantação. Tá. A gente tem uma tendência de investigar a trombofilia Gente, quando isso é muito importante. Né? Então, agora, a trombofilia, nesse caso, é obrigatório. Tem que saber se não tinha nenhuma inflamação ou infecção na placenta, que às vezes a gente esquece, né? Infecções fetais, né? Corioamnioniite pode provocar, né? A perda fetal. Então, sim, eu acho que tem que tentar entender se foi uma perda ao acaso, por exemplo, uma infecção seria uma perda ao acaso. Uma malformação congênita seria uma perda ao acaso, né? Agora, se for uma trombofilia, mesmo ela indo para a ovodoação, ela tem uma chance de ter uma perda, então ela precisa tratar mesmo com a ovodoação. Inclusive, pessoal, vocês vão saber tudo de trombofilia, tá? Porque a gente vai ter um webinar específico também para isso. Hoje a gente está, assim, dando bastante ênfase, porque a falha de implantação acaba que tem muitos viés, né, para a gente conversar, mas a trombofilia também, porque é que nem a doutora Angela falou, né, com óvulos próprios, mas também pode, se você tem trombofilia, você também vai poder perder com óvulos doados, porque é aquela coisa de você não segurar a gestação. Aí entra o anticoagulante, a indicação, né, de sei lá, eu tomei 9 meses, o Clexane, e depois que o Henrico nasceu, 2 meses eu continuei tomando Clexane, porque eu tinha uns exames que eu tinha feito e estavam alterados, e eu tinha minha irmã Roberta, teve trombose cerebral, então eu tinha um caso sério na família, então foi indicado pelo meu obstetra, que era, na época, especializado em gestação de risco, para eu tomar as picadinhas de amor, como eu chamo, como forma de prevenção.
né? Então, cada caso é um caso, mas temos que investigar a tromofilia, Denise, não tenha dúvida disso, tá? Fabiana Vilar, aceita ela, Diego? Caiu ela, por favor. Karina, a janela de implantação dura quantas horas? Estou em pleno preparo por um ciclo natural. A minha médica explicou exatamente o que a doutora aqui explicou, o time da implantação. Se não der tudo para responder hoje, a gente vai fazer isso acontecer e eu mando pelo WhatsApp privado, tá, pessoal? Porque eu sei que são muitas perguntas. Estou recebendo uma metralhadora de perguntas aqui no celular também. Eu não sei E se é tu isso, é interatividade, por isso a gente está aqui também, né? Mas Karina, Oi. deixa eu só te dizer, vê se tem alguma pergunta, até para Flávia, né? Mais de laboratório e tal. A gente... Isso, porque se ela precisar sair, mas eu queria trazer uma Eu coisa, tenho uma aqui. eu acho que é bem importante, eu queria que a Flávia, porque quando eu falo, mas eu acho que é importante a Flávia falar isso. Quando a gente vai, depois eu volto naquela pergunta do ciclo natural, mas quando a gente vai, só um pouquinho. Eu vou tirar as fotos aqui, que qualquer coisa a gente manda depois. Então, quando a gente vai para um ciclo de ovo-doação, como é que a gente vai, né? A gente vai assim, bom, não dá mais para o meu óvulo, a gente já vive um luto, o luto de ter que abrir mão da sua carga genética, e a gente vai para uma ovo-doação, e a gente ouve o seguinte, né? Olha, com o teu óvulo, se tu continuar tentando, a tua taxa de gravidez é 10, 15%, tu já tentou 2, 3 vezes, ou nem tentou, mas é muito pouco, e daí tem toda a questão financeira, a gente acaba, né, fazendo o peso, enfim, das coisas, e a gente acaba indo para a ovo-doação, e a gente ouve que a ovo-doação dependendo da clínica, né, 50%, 60%, né, Flávia, 63%, né? Entende? Então, assim, o que acaba acontecendo? A gente cria uma fantasia, e tá tudo certo, porque a gente tem uma carga de sofrimento muito grande, de que com o óvulo doado vai dar certo. De que com o óvulo doado eu vou ter lá, vou ter armazenado 4, 5, 6 blastocistos lindos, porque afinal de contas eu estou indo para o óvulo doado, né? E o que muitas vezes é difícil da paciente entender? Que, como eu digo, quando ela está indo para um óvulo doado, ela não está indo para um óvulo de ouro, no sentido de que esse óvulo é perfeito, por mais que a gente crie essa fantasia. Então, a paciente que vai para a ovo-doação, ela precisa entender que nós estamos, por mais que pareça ser uma coisa absurda que eu vou falar, mas ela está indo para um óvulo de uma humana. De uma humana que tem a história dela, tem a genética dela, e muitas vezes tem aquele lote de óvulos que pode não ser maravilhoso, e pior, né? A gente olha para aquele óvulo e pode achar que aquele óvulo é bom, porque a gente tem só uma análise morfológica daquele óvulo, mas a gente vai ver que aquele óvulo se comporta mal a partir dos próximos dias no desenvolvimento embrionário. E isso é muito difícil da paciente receptora de óvulo, né, conseguir assimilar e entender. Então, o que eu acho importante da Flávia trazer para nós, né, que ela está lá dentro do laboratório, quais são, quanto o parâmetro morfológico nos ajuda a prever o quanto aquele óvulo vai fazer embriões bons, e eu queria trazer isso para esse resultado da receptora, que ela também precisa estar preparada, que esse resultado de laboratório pode não ser o melhor. E ela pode ter recebido 6, 7 óvulos e acabar com um blastocisto e a gente não sabia disso antes. Entendeu o que eu quis dizer? Na verdade, eu sei bem o que tu está falando, porque são as nossas expectativas
quando a gente vai dar o sim à ovorecepção. Isso aí. Então, a gente está falando aí de expectativas, mas também versus uma coisa que a gente não tem 100% de certeza. Então, é a realidade versus expectativa, né? E claro que, assim, tem parâmetros, tem todas essas características que a doutora comentou, de alguns parâmetros, algumas morfologias que a gente observa desde o dia da aspiração, seja na hora da aspiração, a granulose, depois a resistência desse óvulo, fitoplasma. A gente tem vários critérios que a gente avalia em todo o desenvolvimento, que pode predizer de ter alguma alteração, além do que a gente consegue ver em morfologia, mas pode ter uma alteração intrínseca daquele óvulo, e que vai acabar atrapalhando esse desenvolvimento. Mas a gente também nunca pode esquecer da interação com o espermatozoide. Numa ovodoação, vai ter a interação com o DNA, né, com esse gameta do espermatozoide, que também vai interferir no desenvolvimento embrionário adequado. Então, até algumas vezes a gente consegue acompanhar quantas vezes é uma doadora compartilhada, que tem parte dos óvulos para a doadora, parte para a receptora, um desenvolvimento bem diferente entre uma paciente e a outra, sendo proveniente do mesmo óvulo. Então, tem essa interação também do espermatozoide. É um óvulo de ouro na cabeça da paciente, mas, infelizmente, tem muita coisa que acontece além da fertilização. Então, tem toda essa interação entre os gametas, tem todo esse desenvolvimento metabólico do embrião, todos esses parâmetros que eles devem seguir para ser realmente um embrião de boa qualidade. E tendo o embrião de boa qualidade, ainda tem a parte complexa da gravidez, que é toda a interação com o endométrio também. Então, assim, não necessariamente a ovodoação vai te dar um bebê em casa. A gente gostaria que fosse dessa forma. Claro, as taxas são realmente muito boas, a seleção das doadoras também tem que ser apropriada para que a gente tenha essa taxa boa, mas vai muito além de ter apenas um óvulo de uma paciente nova. É de uma humana, é de um metabolismo diferente, é de uma mulher que tem o seu histórico, tem o seu metabolismo, tem toda a sua carga ali de desenvolvimento de fisiologia e tem também depois a interação com o espermatozoide. A gente não pode deixar de considerar isso. Então, muitas vezes a gente vê o óvulo lindo, fertilização linda, clivagem linda, não tem blastocisto. Aí a gente tenta focar um pouco mais a investigação no espermatozoide também. Perfeito. Muito bom a gente falar sobre essa expectativa que é muito grande, né? A gente vai com muita sede ao pote. Claro, como você falou, né, Flávia? São 60%, 65% que aumenta a nossa chance contra 2%, né? Mas existe, claro, existe o fator que a gente não tem essa garantia, né? A gente precisa ir com fé, com resiliência, E é o que eu falo, para os pacientes. super de uma esperança, né? E não desistir. Não deu de primeira. E assim, muitas realmente é um pouco resistente, é um pouco difícil aceitar essa ovodoação, mas eu falo ainda para algumas pacientes que conversam comigo durante esse desenvolvimento, assim, não importa de onde venha, importa que venha logo, que chegue logo, sabe? Então, a gente, claro, é um caminho que tem mais chances, mas tem também os obstáculos, tem os percalços desse caminho que também pode não ser tão fácil assim. E que realmente, com a ovodoação, com essa aceitação de um gameta que não seja de material genético próprio, facilite um pouco o caminho de algumas tentantes que estão um pouquinho mais angustiadas, né, nesse caminho um pouco mais longo, né? Bom, Karina, eu vou aproveitar e eu vou me despedir, tá? Porque o meu chefinho já está me chamando. Muito obrigada, só gratidão pela tua participação, viu? Adorei, olha, eu adorei te conhecer e eu, se Deus quiser, eu estou devendo uma visita presencial para a doutora Ângela com o Zé, que a gente ia ir lá da Merck, tá, e agora a gente está combinando de ir, eu vou fazer a mesma chantagem contigo, não esqueça da embriologista, tá? Não, pode deixar, Chega pode lá, deixar que esquece. eu vou para Bento, porque a gente está muito perto, e vou tomar um cafezinho e vou te dar um oizinho sim aí no laboratório. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo convite. Que agradeço. Espero ter, de alguma forma, ajudado. Obrigada, doutora, também pelo espaço, por ter me puxado junto nessa conversa. Eu nem imagino o quanto você ajudou. Muito mais do que imagina. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Mami. Um beijo. Até. Eu vou aproveitar que a Flávia está saindo e eu vou conversar um papo reto aqui com a doutora Ângela. Eu quero saber como é que funciona a ovorecepção
na clínica Embryos, aí em Bento. Fala aí para a gente, porque tem muita gente aí muito tua fã aí, só que ainda não está em tratamento, então eu preciso saber que tu explique como é que é a ovorrecepção na Embryos. Ok. Então, a ovorrecepção na Embryos, a paciente chega para fazer a consulta, né? É óbvio, a gente vai ver todo o histórico. Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito, né? Especialmente naquela paciente que já passou por outros tratamentos com óvulo próprio, porque a gente tem uma tendência óbvia, porque na maioria das vezes é isso mesmo, da gente valorizar como causa das não gravidezes de tratamentos anteriores o óvulo. E é por isso que ela está indo para a ovodoação. Agora, é importante que a gente, antes da gente realmente partir para a ovodoação como sendo a única estratégia de tratamento para que essa mulher engravide, que a gente tenha certeza do resto. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas que, infelizmente, não são absolutas nesse diagnóstico, mas que, por exemplo, a gente precisa saber exatamente esse sêmen. Hoje, a principal indicação de teste de fragmentação do DNA é em falha de implantação. Então, se eu estou recebendo um casal que já fez várias tentativas com óvulo próprio e não engravidou, por mais que o fator primário seja um óvulo envelhecido, eu preciso ter certeza que as outras coisas estão bem, né? Então, eu tenho que ter certeza que o sêmen está bem, que esse útero está bem, que esse endométrio está bem, que não tem líquido saindo das trompas e indo para a cavidade uterina, porque a paciente, isso vem de encontro a, bom, agora que eu me decidi de ir para o óvulo doado, então agora eu tenho certeza que vai dar certo, porque o meu óvulo é o meu problema. Só que muitas vezes 2 raios caem no mesmo lugar. E aí entra aquilo que tu falou, né? É caro. É caro. E é caro por quê? Porque tem muita coisa por trás. Bom, é caro porque tem uma doadora esperando que tu essa participação deste programa, porque ela também quer engravidar, né? Então, alguém tem que financiar isso, e quem financia isso é a receptora, né? Então, assim, fica caro, então a gente também tem que valorizar isso, e fica caro não só financeiramente, mas é caro emocionalmente, né? Então, a gente tem que ter isso. Então, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é a receptora, o casal receptor, preencher a sua ficha, né? Enviar fotos. Eu gosto sempre de pegar foto de quando a paciente era criança e eu pego esse material, assim, tanto da receptora quanto do marido dela. Porque a criança, essa doadora, não necessariamente ela precisa ser idêntica à receptora. Ela tem que ter semelhanças ou com a mulher receptora ou com o marido. Porque não venham me dizer, né? Porque isso também vem de uma fantasia. Vem de uma fantasia. Então, uma loira de olho azul, casada com um negro, precisa necessariamente de uma doadora loira de olho azul? Na cabeça dela, sim. E é ela que vai dar o aval para não ser loira de olho azul. Mas a gente tem que trazer isso para uma realidade. Então, ela vai preencher a ficha. No nosso caso, lá da clínica, ela preenche tudo e eu tenho lá um local que ela vai escrever qual é a característica essencial da tua doadora, que a tua doadora tenha. Qual é a característica que tu não aceita que a tua doadora tenha? Então, digamos, eu não aceito. Ou a característica que você não abre mão. Isso, é essencial. Então, assim, ela tem que ter olho claro. Ou ela não pode ter o cabelo liso escorrido, porque eu tenho o cabelo encaracolado e meu marido é ondulado, por exemplo. Ou ela não pode ter baixa estatura, porque todo mundo na nossa família é todo mundo alto. Ok. Então, uma coisa rapidinho, doutora. Eu tenho uma pessoa que perguntou assim para mim, eu sou parda, e eu não quero que a minha doadora seja com as mesmas características que eu. Então, ela pode pegar esse questionário e dizer assim, cenário A, eu não vou escolher nada
eu quero um filho, pode ser qualquer coisa, qualquer cor de cabelo, qualquer cor de olho e tal, e não especifica nada. Ou ela pode dizer, olha, eu não quero as minhas características físicas, mas eu quero Y e X. Na verdade, é a gente que escreve o que quer, né? Isso. E eu acho, assim, interessante falar sobre isso, porque eu sou conhecida por falar algumas verdades. Verdades. Isso, tá? Então, assim, eu acho que quando a gente tem uma seleção, uma escolha, né, sobre as características, eu acho que tem muitas coisas por trás. Muitas coisas por trás, né? Da seleção das características. É óbvio, né? Então, se a paciente me diz assim, ó, doutora, para mim qualquer, assim, ó, não tem nenhuma característica que eu não queira, para mim qualquer paciente pode ser. É óbvio que eu não vou dar para ela uma doadora de 1,52 m se ela e o marido têm 1,70 m, 1,80 m, né? Então, eu tenho muita consciência disso. E a Flávia falou, né? A doutora lembra de todas as histórias. Então, quem é que seleciona a doadora e receptora na minha clínica? Eu. Entendeu? Eu que seleciono, eu faço isso, né? A minha enfermeira, ela faz uma pré-seleção e eu que... Não, essa aqui não dá, essa aqui não dá, pode ser essa aqui. Pode ligar para essa, tá? Então, quando a paciente tem muitas exigências das características, eu imagino que existam coisas aí emocionais, né? Por trás. Ainda não tem uma grande aceitação, porque muitas exigências, às vezes, elas têm que ser entendidas do ponto de vista emocional como sendo a barreira que eu vou colocar para não ter nenhuma doadora perfeita para mim. Então, talvez o que a gente precise não é encontrar a doadora perfeita, mas entender por que eu coloco tantas barreiras para encontrar uma doadora suficientemente boa. Interessante esse ponto de vista, interessante esse Tá? ponto de vista. Então, É uma assim, reflexão aqui, para é quem uma está nos reflexão. assistindo. Cuidado com essas múltiplas exigências, né? Isso, às vezes, é um mecanismo que a gente usa para que essa pessoa nunca chegue. Certo? Eu tenho uma matéria da doutora Ângela no blog dos colaboradores, que assim que eu acabar a live, quem não viu lá no site, eu vou mandar, tá? Porque fala exatamente o que é importante na hora da escolha da doadora. Lembra que você me escreveu, doutora? Essa matéria vai para o nosso WhatsApp privado aqui, exclusivo do Gerando Amor, porque é bem importante o que ela escreveu, porque vale a reflexão. E a outra coisa que eu ia falar sobre isso que tu falou, achei bem interessante, né? Não é uma coisa muito comum, mas tu falasse assim, a paciente é parda e ela decidiu que ela não quer uma doadora parda. Ela está aqui conosco, inclusive. Isso. Então, assim, o que eu fico pensando, tá? Gurias, eu tenho uma veia de psicóloga, tá? Muito. E eu uso isso muito nas minhas consultas. Então, as pacientes, assim, saem às vezes chorando, às vezes com raiva de mim, porque eu uso isso muito. Então, quando tem isso, eu acho que essa paciente, eu consigo ter... eu tenho empatia por aquela que exige demais, mas aquela que exige demais, ela está precisando de uma ajuda para tentar entender por que ela está botando tanto empecilho para fazer o tratamento. Isso é uma coisa que ela precisa resolver, né? E essa, quando diz assim, não, eu não quero que seja parda, certamente existe alguma coisa no fato de ser parda que incomoda ela, né? Que fez ela ter um sofrimento, então ela não deseja que esse filho tenha esse sofrimento, né? Tu usou a cor da pele, porque a gente sabe que o nosso mundo, ele é cruel, não é? Muitas vezes. Então, talvez tenha alguma coisa nesse sentido, né? Eu já tive paciente que tinha 60 e poucos anos e ele tinha vindo de outro casamento e ele era vasectomizado e ele deixou claro, por mais que eu tenha chance
de recuperar o meu sêmen numa punção, eu não quero. Por que que não quer? Porque ele tinha um histórico muito forte na família de depressão dos filhos, um dos filhos cometeu suicídio, então ele queria construir uma história nova. Esse marido, que era bem mais velho que a mulher, ele optou pelo sêmen de doador, porque na percepção dele, toda aquela história tinha sido carregada pela genética dele. Entende? Entendi. Então, sempre que tem essas questões, né, relacionadas às características da escolha da doadora, me passa pela cabeça que isso está intimamente relacionado às questões emocionais dessa mulher. E não só sociais, culturais, mas emocionais. E tá tudo bem. Só que se isso traz algum sofrimento, precisa ser reconhecido, precisa ser olhado, precisa ser tratado, até porque a gente vai ter um filho, então assim, né, eu nem sei quem é a pessoa, talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas talvez eu não queira que a doadora seja parecida comigo. Olha que interessante, né? Tem gente que a doadora tem que ser igual, e não vai ter. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual Tem a que ser ninguém. semelhante, se E não tem for o caso. gente que não quer que seja igual, né? Mas essa Tem de pessoa, tudo. que não quer que seja igual, qual é a expectativa que ela está gerando em cima desse filho? Então, é aquela situação, eu vou te dar tudo que eu não tive, eu quero que tu seja tudo que eu não fui, e eu não quero que tu seja nada do que eu fui. Por mais que São tenha os muito extremos, né, amor, doutora? São os por mais extremos, que né? tenha muito amor. Então, isso, gente, precisa ser trabalhado desde o início. Porque senão a gente vai criar muita expectativa em cima desse bebê, né? Por Eu não isso, estou dizendo que isso, pelo amor de Deus, que seja um impeditivo da gente continuar o processo. Ser mãe e ser pai é a melhor coisa do mundo e é a experiência da nossa vida que mais faz a gente crescer, desenvolver e evoluir. Então, vamos aproveitar, inclusive, essa experiência para poder fazer isso. mas por isso que eu falo que, às vezes, um tratamento... Eu abri o Gerando Amor, né? Eu lancei o online com 5 psicólogas, porque eu não consigo imaginar a gente falar de amor além do DNA, né? A parentalidade além dessa carga genética, sem falar sobre o emocional. Por isso a gente fez propositalmente, né, esse cronograma. E então Exato. acho que se vocês têm condições assim, é sempre bom a gente fazer, nem que seja online, né, uma terapia, porque eu acho que para mim fez toda a diferença. Eu acho que foi muito importante. Então, eu sou uma super entusiasta assim, dos tratamentos complementares, tá? Como a psicologia, como a nutrição, como a acupuntura, tudo isso a gente vai ter aqui no Gerando Amor, né? Então, acho que tudo fala junto, né? Um conjunto de coisas que a gente pode maximizar a nossa taxa de gravidez, né? Que médica atenciosa e comprometida. Ai, Lucilene, tu é muito engraçada, eu adoro ela, adoro a Lucilene. Se eu fosse paciente dela, eu me sentiria segura e amparada. Ah, Amor. querida. A psicologia precisa andar de mãos dadas na reprodução assistida, terapia é vida, É verdade. total, Lu. Eu super sou Verdade. fã também. Doutora, qual a idade mínima, estou perguntando, para ser doadora? A gente já falou sobre a nova resolução, né, da idade máxima, que é 37. A maioria das clínicas pegam menos, porque as receptoras sonham em uma doadora jovem. Mas qual a idade mínima? 18. 18, a maioridade. Uhum. Deixa eu ver aqui. É muita coisa bacana que a gente está dividindo aqui. Muito, muito bom. Vamos lá, vamos mais adiante, então. Essa decisão de abrir mão do capital genético são escolhas, né, doutora? Escolhas Exatamente. que a gente tem na vida. Muitas vezes o casal demora um pouco mais para aceitação, mas eu ainda defendo a informação como uma forma de aceitação. E a gente estava falando agora sobre isso exatamente, né? A gente falou aqui das expectativas,
E quando bate o cansaço, que você deve ter várias pacientes que estão exaustas emocionalmente, né? E aí, como é que a gente faz, assim, por exemplo, persistir, desistir é mais fácil, mas persistir, às vezes, é mais difícil. Às vezes a gente precisa dar uma paradinha, um stop, respirar, resgatar um pouco as nossas energias, né? Fazer coisas que a gente faz tempo que não faz, porque a gente esquece muitas vezes muitas coisas, né? Isso aconteceu comigo, eu tive que fazer aí um shiatsu, uma acupuntura para deixar minhas energias ali mais estáveis. Tive que escutar muita música alta do Padre Marcelo Rossi, Anjos de Deus, para ver se eu conseguia voltar a dançar um pouco, a sorrir, né? Então, são um mix de emoções, uma montanha-russa de sentimentos, mas eu acho que o mais importante é persistir, né? Não desistir não é fácil, é difícil, mas eu acho que o persistir, se a gente consegue fazer isso, a gente vai chegar lá, né? E eu gosto muito de uns vídeos que você fala sobre isso, que é uma forma de reflexão também. Porque eu falei que desde o começo da live, do webinar, que a gente ia falar um pouco de emoção aqui também. Isso, só um pouquinho. Porque a doutora Ângela ela só não é psiquiatra por um detalhe, porque ela é Eu fertileuta. acho. Ela é fertileuta, só por isso. Então, eu acho que o desistir não é uma escolha. Em que sentido? A pessoa pode dizer, bah, eu vou desistir. Mas isso é interno. Se ela falou só porque ela está cansada, ela não consegue desistir. Porque, como eu digo, a gente não consegue dormir com esse barulho. Entende? Então, eu acho que o desistir, ele só vem em dois momentos, em duas situações. O desistir mesmo, ele só vem quando a gente consegue ou quando a gente está em paz. Então, se eu tiver paz de dizer, eu fiz tudo que eu podia, mas eu não aceito a ovodoação, Chegou no limite, né? isso me agride, então, por isso, nesse momento, eu decidi que Jogar a pronto, toalha. eu estou em paz. Essa pessoa vai conseguir desistir, vai conseguir viajar, vai conseguir dedicar a outro momento de estudo na vida dela, ela vai criar um negócio, ela vai conseguir curtir o sábado dela de tarde assistindo TV sozinha, ela vai fazer culinária e ela está em paz. Aquela que desiste por raiva, essa ou aquela que desiste por cansaço, quando baixar a raiva e quando passar o cansaço, ela não vai precisa continuar. dizer, porque é natural, Foi o que aconteceu comigo. entendeu? É natural, ela vai se pegar desejando ter um filho, ela vai continuar sentindo aquele vazio. Então, na minha cabeça, o desistir, ele não é uma escolha, ele é, tu entende? E quando daí alguém vai Ele é ouvir... temporário. Isso, e quando alguém aqui vai ter gente que vai me ouvir e vai dizer assim, mas e quando faltar grana? Mas aí não é um desistir, aí para um pouquinho e segue, porque aí vem outras opções, eu vou me apegar muito a um sobrinho, eu vou adotar uma criança, não, adotar eu não quero. Gente, vou usar aqui uma expressão, né, quando a água bate na bunda, né, tanto é que todo mundo que está aqui falando sobre ovodoação achou que nunca ia chegar nesse ponto. Eu sempre falo isso aqui. Achou que nunca... Não. A primeira vez que me falaram em ovodoação, eu fiquei com uma raiva daquela médica. Fiquei com uma raiva daquele médico. Nunca mais voltei, daí fui pedir uma segunda opinião. Daí quando o outro falou também sobre a ovodoação, aí eu comecei a aceitar. Alguém escreveu aí, o dinheiro é uma barreira grande. Sim,
Mas tu entende que ele não é o dinheiro. Quando eu falo desistir, eu falo desistir. Eu não quero mais ser mãe. É disso que eu tô falando. Para mim, isso é desistir. Porque tu pode desistir de fazer FIV. Mas tu pode não ter desistido de ser mãe. O dinheiro te faz desistir da FIV. Mas ele não faz tu desistir de ser mãe. São coisas diferentes. E aí entra... de desistir de ser mãe. Eu não É. estou falando de desistir da FIV. Desistir da FIV, a gente desiste mesmo. Desiste porque não tem mais de onde tirar dinheiro. Mas desistir da FIV é desistir de ser mãe? O que é ser mãe? Então, nós estamos aqui falando de gerar amor. E gerar amor não é só deixar de lado o meu óvulo. É muito mais do que isso. É muito mais que isso. Gerar amor é exigir que a minha doadora seja a minha cara? Em tudo, 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 em tudo? Que bom se for. Mas eu tenho que definir o que eu quero. Talvez, né, isso, botar um monte de exigências, né? Um monte, não que seja uma forma de desistir, mas é uma forma de dizer, peraí, eu não sei se é bem isso que eu quero. Me dá um tempinho. E hoje em dia, falando aqui da barreira financeira, nós temos empresas que financiam, que na minha época não tinha, então é uma outra oportunidade que talvez a gente consiga aí tirar um dinheiro para isso, né? A gente já falou da Families, que a gente está na plataforma, já mandei o link para vocês aqui no grupo, é uma maneira, sim, né, de fazer isso acontecer. E a gente também tem o Ninho Solidário, né? Que também o Gerando Amor, o Nós Tentantes, dá agora, até o terceiro ano, até 2020. Até o ano passado, a gente estava dando uma FIV por ano, sendo que a última, o Ninho Solidário último, a gente deu para 2 casais, então foram atipicamente 2 casais que ganharam, e esse ano a gente está fazendo 2 edições, tá? Começamos agora em março a divulgar a 4ª edição do Ninho Solidário, que é uma FIV gratuita 100%, e agora, em outubro, a gente faz uma outra. Então, a gente está aumentando o Ninho Solidário para 2, é uma outra alternativa também. Exatamente. Já adianto que a de outubro é ovo doação de novo. A primeira edição foi ovo doado e agora a 5ª edição vai ser ovos doados também. Então, tudo isso é para você, para a gente ajudar, né? Estou no processo de adoção juntamente com a doação, a Mari. Tem uma pergunta aqui, ó, que eu acho interessante. Não, na verdade, não é uma pergunta, a gente tem que dividir coisas boas também. A Mariane botou assim, boa noite. Eu e meu marido estamos no processo para transferência, importamos 9 ovos. Hoje soubemos que todos os 9 fertilizaram adequadamente. Olha que maravilha. No processo de descongelamento, não perdemos um óvulo. Isso diz respeito, ela quer saber, à qualidade desses óvulos, dos nossos óvulos que importaram, ou fala mais, ou é o laboratório em si? Eu acho que é um conjunto de coisas. As duas coisas. As Né? duas coisas. Porque tu pode ter um laboratório ótimo, mas um óvulo que é muito frágil e ele não resiste. Né? Então, quer dizer, as duas coisas. Mas esse aí provavelmente é um óvulo de boa qualidade e que foi muito bem congelado e descongelado. Na verdade, fala a respeito de tudo, né? Foi muito bom. Não, é muito bom mesmo. Eu já tinha falado com a Mari de tarde e agora ela está aqui conosco. Deixa eu perguntar aqui uma coisa aqui, ó. Qual a média de tempo de espera por uma doadora na Embryos? 4 meses, mais ou menos. A doação, a ovorecepção compartilhada, mais ou menos uns 4 meses. Isso aí. Ó, obrigada, imagina, amada. A Mari. 4 meses não é bem pouco, né? Meu Deus. Então, tem bastante doadoras aptas aí procurando uma receptora ideal e vice-versa. Isso aí.
Eu gosto de saber mais ou menos esse tempo, porque muitas pessoas me perguntam, né? Entram em contato e a live da doutora Ângela, eu botei no nosso, da Embryos, eu coloquei no nosso grupo aqui também. Agora, deixa eu ver, senão eu vou botar, tá, pessoal? Porque a gente tem uma live maravilhosa, mas eu não me lembro se eu botei. Geralmente eu coloco antes. Daqui a pouco, tudo que está sendo falado aqui, pessoal, eu coloco um material pós-webinar, tá? Então, eu estou anotando aqui os tópicos, e aí daqui a pouco, se eu não colocar hoje, que o Henrique, às 10 horas, ele está esperando a mamãe para botar ele para a cama, porque o Pedro consegue dar o banho, consegue dar a janta, mas para botar para dormir, ele fica na expectativa de a mãe chegar. Eu não estou em casa, eu estou na vizinha, eu faço todos os webinários da vizinha. Essa sala não é a minha. Contei o segredo de logística aqui, porque senão eu não ia conseguir falar com vocês. Cheio de papelzinho, ele ia ficar aqui no meu redor. Aqui. É uma o meu tá logística. aqui, ó. O Caetano tá por aqui, ele já me disse, tu não vai lá, não vai descer. É uma logística para a gente gerar amor, não é assim, ó. É tudo muito dedicação total, assim. Verdade. Por isso que a gente está sempre aí com vocês não estão sozinhos, a gente faz qualquer coisa para vocês trazerem esses bebês para casa, né? Porque a gente sabe o quanto é importante essa ajuda. Nós temos aí 20 minutos de webinar ainda, tá? Eu tenho uma outra observação, já que nós estamos agora entrando na parte emocional, né? A decisão de ser ou não uma doadora, tá? Isso é uma coisa muito que eu gostaria de abordar nesses últimos 20 minutos, porque tem bastante doadora aqui conosco, tá? Possíveis doadoras. E também a gente tem muitas pessoas que querem adotar um embrião, doutora, tá? Tem embriões excedentes na Embryos, essas famílias elas estão conseguindo se desprender desses embriões, ainda não, porque a embriodoação a gente sabe que está sendo um pouquinho mais falado agora, né? Aceita. Estão tirando um pouquinho aquele preconceito, aquele tabu. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisinhas nesses 20 minutos? Perfeito. Então, quando ser doadora ou não, né? Então, eu acho que é uma correlação entre reserva ovariana, número de filhos que deseja ter, importância de diminuir o custo, né? E essa disponibilidade de doar mesmo, né? Disponibilidade emocional, porque uma coisa que eu acho bem interessante de falar, né? O impacto, eu sempre penso nas questões emocionais, né? Então, uma mulher ser doadora, então é importante também que a receptora escute isso, né? Não é assim fácil para todo mundo ser doadora. E não é fácil por quê? Porque passa pela cabeça, né? A gente sabe que não é assim, mas a doadora pensa, vou ter filho espalhado por aí, que a gente sabe que não é, mas tem a carga genética dela. Quando uma doadora doa óvulo, é importante que a gente diga que ela não tem só benefício, né? Então, algumas vezes, as receptoras têm uma tendência de achar que a doadora compartilhada está ganhando muito, que é o seu tratamento. Mas quando uma doadora doa óvulos, ela está sofrendo estimulação. Uma mulher que faz bastante óvulo sofre muito mais fisicamente para fazer uma fertilização do que uma mulher com reserva ovariana normal ou baixa reserva. Uma paciente com reserva ovariana normal ou baixa reserva sente a picada, de tarde, no dia da punção, sente um pouco. Agora, uma paciente que faz bastante óvulo, ela sofre bastante para fazer uma estimulação. É desconfortável. Quem é que mais complica depois de uma fertilização? As que fazem bastante óvulo. São as que mais têm síndrome de hiperestímulo, obviamente. Hoje a gente tem muito pouco, mas é quem tem. São as pacientes que mais sangram dentro da barriga. Então, a chance de uma intervenção porque fez muito óvulo e sangrou numa doadora é 20 vezes maior. Eu nunca tive sangramento de uma paciente que fez menos de 8 óvulos numa coleta.
todas que sangraram depois de uma coleta tinham muitos óvulos, né? Então, uma doadora, quando está doando óvulo, ela está se expondo também para beneficiar outra mulher. Ah, mas ela ganha a grana. Mas eu vou dizer para vocês, o óvulo vale muito mais do que o valor da fertilização. Porque é muito mais. Quando uma doadora doa óvulo, ela está diminuindo taxa acumulativa de gravidez. Eu tenho mais chance de ficar grávida de uma estimulação se eu tiver 3 blastocistos ou se eu tiver 6. Se eu tiver 3, eu transfiro um, não engravido, transfiro o outro, não engravido, transfiro o terceiro, engravidei de um filho. Mas eu quero ter mais um filho. Se eu tivesse mais 3, eu ia ter mais um filho dali 4, 5 anos com a idade que eu coletei. Então, quando uma doadora está doando óvulos, ela está perdendo taxa acumulativa de gravidez, sim. Isso precisa ser valorizado pela receptora. Então, quando uma doadora doa óvulos, ela decidir se vai ser doadora, ela tem que pensar em várias coisas. Tem que pensar quantos filhos ela vai ter, ela tem que pensar se o estímulo é uma coisa que ela vai tolerar bem. Então, doar óvulos não é trivial. E doar não é trivial. É difícil. Eu rezo tanto, graças a Deus, eu tenho uma oração que eu faço para minha doadora todas as noites. Assim. Não digo todas as noites, mas bastantes dias da semana. E eu agradeço todos os dias por ela ter. Eu não sei o nome, é anônima, mas não foi parental, né? Então nem existia na época a parentalidade, de até 4º grau e tal, mas assim, e não foi compartilhada, né? O pessoal sabe, eu fiz na Espanha, então eu agradeço muito ela todos os dias, porque é um ato de amor, né? Vamos combinar. É um verdadeiro ato de amor. É realmente muito legal, assim, eu adoraria que a gente tivesse bastante doadoras, né? Mas eu já vi que aí na Embryos, por ser 4 A meses gente tem bastante. tem bastante doadoras, né? Tem. A Isso é gente, muito e eu bom. vou te dizer, as pessoas me perguntam, né? Ah, como é que tem tanta doadora, né? Médico, é o vínculo. É o vínculo que a gente estabelece. Que Eu tenho legal. E embriões, vocês têm certeza, excedentes? embriões, eu vou te dizer que demora muito mais. Embrião É, é mais de um ano. mais de Por um quê? ano. Porque é mais difícil das pessoas se desapegarem do embrião, né? Está mais correlacionado realmente com um filho. Não é uma célula, né? É um embrião, é uma vida em potencial. Então, eu tenho que dizer que o embrião é mais difícil, porque eu fico na expectativa de alguém que tem embriões excedentes e que já tenha prole completa, aceite doar os seus embriões. E quanto à geografia desse embrião? A geografia, então, isso também a gente faz, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho paciente do país inteiro. E isso é bem comum. Paciente de fora que vem buscar embrião doado, paciente muito clarinha, que mora em São Paulo, acaba vindo para cá. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? Porque a gente menos precisa é que o Henrico tenha um Esses namorinho, é, com, né? isso aí, A gente tem que cuidar muito isso. E isso é importante falar, né? com certeza. Inclusive o óvulo também, né? A gente também tem que ter esse Claro, cuidado com o óvulo também, né? Não só exatamente, com o embrião. exatamente. Eu adoraria entrar num quesito aqui, mas é que ele é muito complexo para a gente falar. É a epigenética. Nossa, Nós temos 12 minutos só. Não sei se podemos dar uma palhinha assim, né? assim, Dessa na verdade, expressão assim, dos genes incrível. na verdade, assim, ó, eu acho que até de uma forma leiga, não precisa se estender muito. O que é a epigenética, né? A epigenética é o que nós podemos fazer que influencia na manifestação do gene. Porque o gene não é assim, se eu tenho o gene para determinada situação, ele se expressa.
Eu posso ter um gene para o câncer, mas nunca ter câncer. Ele pode estar ali parado. A gente sabe que 98% dos nossos genes não se expressam. Ok? E o que determina que um gene se expresse ou o outro? Né? Só um minutinho, Karina. Fala, filho. Já vou fazer, amor. Já vou fazer. Então, o que determina que determinados genes se expressem, né? É o que a gente passa para o nosso embrião, né? Então, a nossa alimentação, a gente sabe que a epigenética está muito associada a manifestações de doença, hipertensão, diabetes, né? É claro que o que eu faço não vai determinar se o meu filho vai ter olho azul ou não, né? Mas a gente sabe que determina algumas expressões de genes, né? Então, tem um trabalho bem bonito, que é do IVE, bem antigo, de 2015, 2016, que eles pegaram, então, o líquido endometrial de uma paciente, marcaram microRNAs que tinha nesse líquido endometrial. MicroRNAs são partículas que determinam efeitos epigenéticos. E colocaram em contato, isso tudo in vitro, né? E colocaram em contato com o embrião. E eles marcaram, eles conseguiram ver que esses microRNAs desse líquido endometrial entrava dentro do embrião, e eles viram esses microRNAs marcados dentro do embrião. E microRNA se liga onde? No DNA. Interessante esse estudo do IVE. Então, é uma inferência de que o líquido endometrial interfere, né, a genética nesse embrião. É uma inferência, né? Uhum. Eu costumo dizer que a epigenética é como se fosse o forno ou a pessoa fazendo um bolo. Então, tu recebe um tablete de manteiga, açúcar, farinha, ovo, leite. Eu recebo a mesma coisa. Tu leva esses ingredientes para tua casa e eu te dou uma receita de bolo. E eu levo esses mesmos ingredientes para minha casa, na minha receita. Amanhã a gente se encontra e cada uma mostra o seu bolo. O bolo vai ficar igual? Não. É a mesma Uma boa explicação essa aí, adorei. mesma receita e são os mesmos ingredientes. Só que eu fiz o bolo e eu botei no meu forno. E tu fez o teu bolo e botou no teu forno. É como se a gente tivesse a oportunidade de colocar um determinado embrião no meu útero e o mesmo embrião no teu útero, provavelmente não seriam indivíduos absolutamente iguais. Perfeito. Isso é a epigenética. Tem um Muito filme, bom. tem um documentário no Netflix que vocês têm que assistir. Qual? Eu não vou me Não é a lembrar. Nova Chance? Não, Não. esse é difícil. Esse é drama, né? Esse é difícil. Não, é dos trigêmeos que foram separados. Eu não sei qual é, mas se você souber o nome, Eu passa vou, para mim que eu vou depois eu pesquisar. coloco. Eu estou sem bateria no meu celular, eu não vou conseguir te Não, passar agora. amanhã, né, doutora? Hoje então, são quase 10 da noite. Depois eu te passo. E ele é muito interessante. Quando eu comecei a assistir, os primeiros 10 minutos do documentário, eu pensei, nossa, eu não vou poder indicar isso para minhas pacientes, porque dava a entender que os três eram absolutamente iguais. Eram Só que três não. indivíduos separados, idênticos, né? Gêmeos idênticos, separados, cada um vivendo numa família, e dava a entender num primeiro momento do filme que eles eram iguais. Então, né? Quem está indo para uma ovodoação vai pensar, mas então o óvulo de uma doadora lá com ela e aqui comigo vai dar pessoas muito parecidas, né? Só que o desenrolar assim do documentário, tu vê que eles são absolutamente diferentes. Eu vou querer ver, depois se tu lembrar, tu passa para mim. Não é
3 idênticos. Depois a É como gente se vê. fosse 3 idênticos absolutamente diferentes, uma coisa assim. Legal, Mas muito legal. É muito legal, é muito legal. Doutora, a gente tem aí 6 minutos. A gente vai 3 querer... estranhos idênticos, é esse mesmo. Qual? 3 estranhos idênticos. Olha isso, 3. Eu estou anotando estranhos. É muito legal. Idênticos. Eu vou ver. A gente está aí encerrando mais um webinar. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem conosco, né? Aí 30 pessoas, né? Até o finalzinho. E a gente está aqui para isso, para encurtar caminhos, né? E através das várias formas de gerar amor, a gente ajudar vocês a construírem os ninhos de amor, como a gente chama do Nós Tentantes. A Embryos é a nossa família, Nós Tentantes. A gente tem uma grande alegria de estar aqui com a doutora Ângela e com a doutora Flávia, que saiu. Eu queria que a Ângela deixasse uma mensagem para vocês dormirem e refletirem sobre tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Um beijo bem grande. E eu não prometo hoje de pegar todo o conteúdo que a gente falou aqui e colocar, mas se eu conseguir, eu mando hoje ainda, tá bom? Para o nosso grupo de privado. Se despede, doutora, que tem gente apaixonada por ti aqui. Ai, que amor. Então, eu queria só que vocês procurassem a paz no coração de vocês, que às vezes a gente fica, né, procurando o bebê, mas a gente tem que procurar a paz no nosso coração. E a paz no nosso coração é partir, sim, para ovodoação quando precisa, mas se isso estiver dentro do nosso coração, no coração de vocês. Eu, que sou mãe, digo para vocês que ser mãe é a melhor coisa do mundo. E eu brinco, né? Esses dias eu coloquei um post, vocês têm que ver esse post, que foi de um paciente meu que ia para sêmen de doador. Eu vi, eu vou compartilhar. E assim, aquilo, sabe? E aí eu coloco ali as semelhanças do meu filho mais velho com o meu pai, as semelhanças do meu filho mais novo com o meu marido. E para dizer que isso, né, é muito legal, mas não é Esse isso. aqui, né, Ângela? Esse aí, né? Mas que não é isso que importa, né? O que importa realmente é sentir esse amor, é o que a gente vai passar para os nossos filhos, né? O que a gente passa para os nossos filhos não é DNA, não é genética, definitivamente não é isso. O que a gente passa para os nossos filhos é aquilo que a gente vive no dia a dia, é o amor, é o afeto, são os ensinamentos, né? E desculpa se eu falei alguma coisa, né? Aquela da paciente parda, da outra que é muito exigente, mas eu acho que é importante, né? Se empoderar de conhecimento e de autoconhecimento, né? Autoconhecimento, porque a gente se conhecendo e entendendo as nossas emoções, a gente se liberta de muita coisa. A gente se liberta de preconceitos, a gente se liberta de exigências, muitas vezes feitas por uma sociedade que quer algo da gente que a gente não quer, né? Então, eu acho que é importante. E isso a gente consegue com autoconhecimento, né? Com autoconhecimento, fazendo terapia. E essa jornada, às vezes a gente diz assim, só para rapidinho falando, mas não deu certo dessa vez. Hoje eu olho para trás e vejo que eu não estava nem preparada para minhas 2 tentativas primeiras. Isso aí. Eu acho que esse autoconhecimento, ele vem, e eu acho que a gente amadurece, a gente se transforma, e a gente só entende depois, quando a gente olha para trás, porque na hora do que o bicho está pegando, a gente não consegue entender nada, né? A não ser que a gente, claro, peça uma ajudinha também. Profissional, para a gente também tentar manter a nossa saúde mental durante a caminhada, né? Exatamente, tá? E desejo sorte. Doutora Ângela, obrigada por tanto conhecimento, você é maravilhosa. A Tati Godinho, olha, minha acupunturista maravilhosa, Tati, olha que amor. Eu vi esse post e achei maravilhoso. Doutora Ângela, gratidão, você é maravilhosa, meu encontro de hoje, eu agradeço imensamente. Muito, muito... excelente encontro, sou apaixonada por seu trabalho, doutora Ângela, encontrei o Nós Tentantes por suas curtidas.
Olha que bom. Ai, que amor. Quem me dera ser minha doutora. Quem Ai, que sabe, amor. Edileuza? É. Hoje a gente Espero não que tem... não precise. Oi? Eu espero que ela não precise. Mas eu acho assim que uma coisa importante que você falou, e agora eu só vou frisar, a gente hoje com a telemedicina, com tudo que a gente hoje está vivendo, a gente tem como encurtar caminhos, né? Claro, com certeza. Então, eu acho que, foi incrível. Obrigada a todos. Karina, você é maravilhosa, amada. Doutora Ângela, até breve. Querida, A até Kátia, que mais. vai no teu Aham. consultório. Enfim, eu acho que serviu para muitas coisas o nosso webinar de hoje, e eu acho que muitas reflexões podem serem feitas também. Que E bom, é por fico isso que feliz. desde o começo, lá no nosso grupo, eu falei que hoje a gente ia ter uma pegada emocional bem bacana, tá? Então, eu quero agradecer, né? 22 horas em ponto, todo mundo vai dormir agora. Um beijo no coração de todo Beijo, boa mundo que noite, esteve com a gente. obrigada. E, doutora, muita gratidão, viu? Imagina, um Muito prazer. obrigada por tantos ensinamentos e tanto acolhimento também. Que bom, fico feliz de poder ajudar. Tá? Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, beijo, gente. Quem não viu, vai ver, tá bom?